Olá, mulheres! Hoje vamos dar sequência à série Eu Me Vejo em Você e vamos aprender sobre Miriam. Miriam, na Bíblia, a sua história acontece no livro de Êxodos e Números. Na Bíblia, ela aparece como sendo irmã de Moisés e Arão e filha de Amram e Joquebede. A sua história acontece principalmente nos livros de Êxodo e Números, como eu já falei, e ela teve sua primeira citação bíblica, o seu nome não foi relatado, mas acredita-se que era ela, a irmã, que falava ali em Êxodo 2, em que acompanhou Moisés no cestinho no leito do rio. E ela acompanhou porque naquela época o faraó do Egito tinha decretado que todos os meninos tinham que ser jogados no rio. E sua mãe o escondeu Moisés por 3 meses e depois ela viu que não ia mais conseguir esconder e para salvá-lo ela colocou ele dentro de um cestinho e levou ele até o rio. E a irmã foi acompanhando até onde que ia. E a filha do faraó achou esse cestinho e se apaixonou por Moisés, né? E disse que ia ficar com ele, ia proteger aquele menino. E a irmã, como irmã protetora, sem falar que era irmã, ela foi lá e falou, teve ousadia, foi uma das virtudes dela, né? De falar com a princesa e disse: a senhora quer que eu vá buscar uma ama de leite para ele? E no povo hebreu, e a princesa concordou, e ela foi e chamou a própria mãe Joquebede. Então essa foi uma das primeiras virtudes, mas também de um dos defeitos dela, que ela mentiu, né? Que não conhecia aquela criança, mas foi para salvar o próprio irmão, né? A história de Miriam acontece ali em Êxodo 2 e mais para frente, quando Moisés saiu do Egito, veio para salvar o povo ali do Egito, né? Então ele pegou e ele menciona a sua irmã, Miriam, como profetisa. Esse nome não existia antes. E ele determinou isso a ela porque ela foi uma líder das mulheres. Ela ajudou as mulheres a atravessar e ela foi cantando hinos, né? As mulheres atravessaram com música e danças e poemas de louvores a Deus. Então, ela foi que conduziu as mulheres e as ajudou a atravessar o Mar Vermelho, pelo livramento que o Senhor tinha dado aos israelitas contra os egípcios. Que esta passagem está lá em Êxodo 15, versículos 20 e 21. E esta foi a primeira referência sobre o nome de Miriam. Foi a primeira vez que o nome dela foi mencionado. E a música cantada por ela era uma variação do cântico de Moisés sobre o Mar Vermelho. No texto bíblico informa que Miriam respondia, né? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou o mar e o cavalo e o seu cavaleiro. Mas Miriam também teve como um castigo, podemos colocar assim, porque ela se rebelou contra o seu irmão Moisés. Na travessia do deserto, ela se rebelou contra ele, supostamente por ele ter se casado com uma mulher cuxita, isto é, uma mulher que descendia de Cuxi, que era o filho mais velho de Cã, que era filho de Noé. E naquela época não poderia acontecer esse casamento, então ela se rebelou contra. Entretanto, esta implicância com a esposa de Moisés não se tratava apenas de um preconceito étnico, mas ela verdadeiramente escondia algo muito mais profundo e perigoso. Ela e Arã começaram a ter ciúme, inveja do seu irmão. E isso afrontou a autoridade de Moisés, né? E por causa dessa inveja que eles sentiam dele, fica bem
claro por uma frase que foi dita em Números 12, 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então ela quis tirar a autoridade de Moisés, né? E ela quis se engrandecer, que não era ele que tinha conseguido o feito, né? E Deus determinou que era Moisés que tinha, tanto é que Deus usava Moisés para falar com o seu povo. Foi Moisés que libertou, né? Arão ajudava Moisés, era intérprete, mas eles se rebelaram. E por essa rebeldia, ela foi repreendida energicamente por Deus com uma lepra. E justamente por ele preservar o povo que era escolhido para passar, né? E nesta ocasião ela tomou-se por lepra e ficou branca como a neve, diz a palavra de Deus lá em Números 12, 10. Mas Moisés orou a Deus por sua recuperação, e Deus atendeu a oração de Moisés e a curou da lepra. Todavia, ela ficou muito envergonhada e ficou fora do acampamento por 7 dias, longe dos israelitas. Durante esse período, o povo de Israel também não continuou sua peregrinação, eles ficaram parados. Esta passagem se encontra em Números, capítulo 12, dos versículos 14 a 16. Sobre a morte de Miriam, a Bíblia relata que ela morreu quando os filhos de Israel já estavam em Cádiz, na Barneia, e ali mesmo ela foi sepultada. Não se sabe quantos anos ela viveu, porém, presume-se que ela tenha morrido com idade bem avançada, porque quem saiu lá na peregrinação durou 40 anos, já estavam quase no final. E quem saiu do Egito, os israelitas que saíram, a maioria já tinham mais de 20 anos, então ela já estava em idade bem mais avançada. Não se sabe, a Bíblia não menciona que Miriam teve casamento ou filhos, mas mais para frente a gente encontra uma citação em que dizia que era que era o esposo de Miriam, então ela deve ter casado, mas a Bíblia não menciona isso. As qualidades que nós podemos nos ver em Miriam foi que ela foi uma grande líder, né? Ela se posicionou com Deus para conduzir as mulheres daquele acampamento. Ela teve essa ousadia, né? E ela atravessou com o povo do deserto e ela foi orientando e consolando muitas mulheres. Outra qualidade, que mesmo sofrendo a lepra por ela ter ofendido a Deus e a Moisés, ela percebeu o erro e se arrependeu. Então, o arrependimento foi uma das qualidades dela. Quando nós fizemos algo de errado, nós temos que nos arrepender. Por mais que nós peque, por mais que nós erres, nós temos que dobrar os nossos joelhos e ter humildade de nos arrepender. E assim nós aprendemos um pouquinho sobre Miriam, né? Hoje em dia, nós temos aprendido muito com essas mulheres, mas deixamos aqui dica para vocês que pesquisem mais sobre essas mulheres na Bíblia, né? Mulheres que tiveram as suas qualidades, mas também tiveram seus defeitos. Mas nós aprendemos com ela que sempre há uma chance de mudança, que sempre há um recomeço, né? E assim foi com Miriam. Ela foi castigada, mas ela teve um recomeço. Eu desejo a você que você tenha a humildade de sempre chegar aos pés do Senhor pedindo um recomeço na sua vida, independente do que aconteça. Que Deus te dê sabedoria que vem do alto para conduzir toda e qualquer situação. E que Deus te abençoe.